Pomini, com esse currículo, a gente vê que você tem uma vasta experiência de fato como um advogado da primeira prateleira daquele gueto que é a advocacia eleitoral, que atua aqui em São Paulo principalmente. Teve passagem também pelo poder público, mas desconheço, pelo menos eu, a sua experiência em relação à matéria portuária. Como é que você recebeu esse convite e em que momento você identificou que estaria apto, credenciado para tamanha missão no Porto de Santos? Você sabe que quando o nosso atual vice-presidente Geraldo Alckmin me convidou junto com o ministro Márcio França, eu perguntei a mesma coisa. Eu falei, escuta, eu não tenho experiência na área portuária. Então disse o governador Geraldo Alckmin, Pomini, você tem 3 atributos que são importantes para dirigir uma empresa pública. Primeiro, não tem relação com o mercado local do Porto de Santos. Segundo, é advogado. Portanto, sabe lidar com as questões formais e, principalmente, se apresentar com muito mais atratividade, ou seja, você pode exigir da máquina pública muito mais eficiência. E terceiro, palavras dele, é jeitoso. O Porto de Santos precisa de alguém com boa capacidade de articulação política para envolver players, sindicatos, sociedade. E hoje eu concordo com pelo menos 1 ou 2 desses itens. Então, foi esse o convite. Até porque a máquina pública, ela exige eficiência. Como lidar com as questões públicas, administrar uma empresa pública e, ao mesmo tempo, tentar impor eficiência à gestão pública. Esse é o nosso desafio. Nós estamos há 1 ano frente ao Porto de Santos. Houve um reposicionamento muito importante e daqui para frente nós pretendemos integrar diversas obras de importância da infraestrutura brasileira. Você fala sobre obras, Pomini. Eu vi algumas entrevistas recentes suas. Você imaginava que falaria sobre tantas obras de vias em que não passariam navios? Porque eu vi você falando da ligação seca de Santos a Guarujá, um pleito seu para aumentar a faixa da Imigrantes, né? Uma faixa a mais. Alguns outros viadutos na própria cidade de Santos. Como é que você está lidando com esse tanto de obra que você só pede nesse caso? São os acessos. Veja, o Porto de Santos, ele representa 30% da corrente comercial brasileira. Ele funciona muito bem para a entrada e saída de navios. Tem conexão com 200 países, 600 locais de destino. Agora, é preciso que o Porto ele possa contar com uma infraestrutura para distribuirmos os produtos para o interior do país e escoarmos o nosso agro, em especial, para o Porto de Santos, que são as vias de acesso, as perimetrais, margem direita, Santos, margem esquerda, Guarujá. Mas não só, nós projetamos uma pista há 80 anos para o atendimento da logística brasileira portuária. Quando nós transportávamos 4 milhões de toneladas, essa mesma pista, que é a Anchieta, é utilizada para transportarmos hoje 174 milhões de toneladas. Quer dizer, está saturado? Muito, está no limite. E 60% de tudo que nós transportamos é pela rodoviária, 30% ferrovia e 10 dutos. Em outros países como a Europa, geralmente essa percentagem é invertida, muito mais ferrovia e uma percentagem menor de rodovia. Aqui no Brasil, a gente fez o contrário. Daí a necessidade de explorarmos outros modais, por exemplo, como o hidroviário, que nós não exploramos ainda, como já exploram, por exemplo, os americanos. Então, o desafio é novos acessos para escoarmos os produtos que chegam e saem do Porto de Santos.